E hoje em dia, para internação, como é que seria assim, o risco de internação, a necessidade da internação? Eu sei que é menos, né? Mas como seria isso, Bruno? Quais são esses pacientes que precisariam? Quais são? Né? Quem seria? Primeiros de todos, dependência química, que, né, que é um dos braços da psiquiatria, assim, de estudos e de atendimento, que é uma das subespecialidades da psiquiatria, né, que é da infância e adolescência, dependência química, forense, e infantil e psicoterapia. As 5, né? Os 5 títulos que é possível ter aqui no Brasil. Quem são os dependentes químicos? São os primeiros, não todos, mas talvez seja o público maior, assim, de internamento. Tanto que muita gente vai ser internado por transtorno, por exemplo, por tentativa de suicídio, Mas uma descompensação bipolar. E daí o cara sai revoltado da clínica, por quê? Porque eu fiquei no meio dos drogados, sabe? Certo. Por quê? Lá, a grande maioria que está internado são dependentes. Psicoses tem, sim, mas menos. A gente tem tecnologia para segurar isso. Só para explorar um pouquinho essa questão da dependência, que eu acho que é uma coisa que talvez, né? Como é que tem sido isso assim em consultório? Como que chega? Olha, eu não consigo... As internações ainda têm sido contra a vontade? Contra a vontade. Involuntárias, né? Ou compulsórias. As internações... Não, depende, assim, Robson. Tem sim pacientes... Tem pacientes... É que o internamento involuntário para pessoa esclarecida, né? É difícil. Eu preciso de um familiar corajoso. Poxa, é muito ruim você ter que ficar acionando o Ministério Público, né? Daí o cara, vou te processar, você me cárcere privado. Cara, pelo amor de Deus. Claro que depois que o cara sai limpo, o cara fala, nossa, foi a melhor coisa. Né? Os dependentes, eles falam isso. Muitos deles, a maioria, imagino eu, assim. Alguns revoltados, talvez por transtorno de personalidade prévio, nunca vou entender. Mas então, assim, dependência química... descompensação de transtorno bipolar, principalmente na parte maníaca, no polo positivo da bipolaridade. Que, por exemplo, um homem de 1,90 m, maníaco, que é o oposto da depressão. Quer exuberante. Ganhar o mundo. Quer ganhar o mundo, quer conquistar tudo. Como é que faz com esse cara? Às vezes uma hospitalização mais curta, até para dar uma compensada, uma diminuída, né? Até fazer a psicoeducação familiar. Olha, ele vai voltar para casa. Como é que é? Com quem que eu falo? Como é que vai ser? Para a pessoa entender, Bruno, como é que seria, como que se manifesta essa pessoa que está em mania? Essa pessoa que está mais para cima. O depressivo dá para você entender aquele que está lá, né? Agora, o que está em fase maníaca, só para um jeito simples para a pessoa. Em fase maníaca, pelo menos uma semana ou mais de sintomas completamente diferentes da característica da pessoa. Então, todo mundo já começa a notar que a pessoa está completamente alterada, fala mais palavras por hora, está hipersexualizado, está inconsequente com dinheiro, né? Está inconsequente de uma forma geral, está sem ponderação alguma, né? Muitas vezes a pessoa está até um pouco mais calma, assim, mas está com ideias mirabolantes. Ali pode acontecer por exemplo, os discursos grandiosos. E ali você vê que começa mesmo uma questão esquizo. Muitas desses pacientes deliram mesmo. Começa a ter delírios grandiosos. Mas é esquizofrenia, não. É a parte são psicótica. Delírios. E é uma pessoa que está extremamente acelerada, dependendo da característica da pessoa, né? A pessoa pode ficar muito agressiva, aí é o problema. Autoagressiva. A pessoa pode ter um quadro maníaco muito forte, misto com depressivo, em que ele tem um risco iminente de suicida. Interessante. Então, assim, olha a característica e a complexidade que é tudo isso. Boa. E é claro... E a internação é para proteção, né? Proteção claro. dela. Não, é proteção. O tempo todo pensando na pessoa. Por favor. Mas, assim, como você falou, não, mas a depressão até o cara da loja da esquina ali vai saber que aquilo ali é depressão. Mais ou menos. Nem toda depressão é assim, mas é. Mas o cara maníaco... Entende melhor, né? Entende melhor. Mas o cara maníaco também. Todas as pessoas vão entender, porque ele está fora. Entendi. Você vê esses caras, infelizmente, assim, que estão falando na rua, gritando muito alto e tudo mais. Provavelmente eles estão ali num quadro maníaco, né? Aquela pessoa que está ali se mostrando para todo mundo de alguma forma. Tanto que essas pessoas, num juízo,
Elas são inimputáveis. Inimputáveis, né? Tomou aquela atitude lá, mas não estava respondendo não por si. tá Né? ali. Tanto é que eu já tive que fazer, por exemplo, documento de uma mulher com posses que comprou 2 apartamentos assim. De uma hora para outra, mandou ver. 2 coberturas. Ela até podia pagar, mas ela falou, não, pelo amor de Deus, não fiz isso. Não queria fazer aquilo. E depressão, caiu já, né? Aí já vai por baixo. E daí, por favor, faz um documento. Eu falei, não, faço, que é justo, porque se você judicializar esse teu caso aí, quem for julgar tem que entender que você não estava em condições realmente. De responder por aqui. Até não sei como é que, enfim, foi deferido, foi assinado em cartório, ninguém percebeu que estava acelerada, mas enfim. Esse tem sim. Interessante, né? E os outros casos daí que você faz internação, que você falou, então, são os químicos, os maníacos depressivos, né? Assim, eu indico para internamento, né? Que seria importante, né? Internar, vamos dizer assim. Por exemplo, nem todos, mas, por exemplo, casos que são assim de iminente risco de morte. Certo. Né? Adivinha quem que mais ameaça? Né? O transtorno de personalidade borderline, né? É. Daí tem todos os números de suicídio, enfim, né? Que seria interessante falar uma outra hora, quem sabe. Uhum. Mas, assim, casos iminentes de suicídio. Uma das doenças que interna bastante é anorexia, enfim, transtornos alimentares e bulimia. De repente, principalmente a anorexia, em que a pessoa já está, assim, com 38 quilos. Meu Deus do céu. Né? Inanição mesmo, tem que fazer. Sonda, alimentação e tal, e cuidado, e antidepressivo em altas doses, e vai. É um caso... Outro que é um caso, assim, que também, imagino que seja em alta, é transtorno por dependência de zolpidem. É claro que a gente nunca vai citar nomes, mas eu tenho assim, até pessoas da área médica, por exemplo, que tomam zolpidem assim, sublingual, uns 2 quando acorda, mais um no meio da manhã, outro depois do almoço, e daí mais uns 17 de noite. Meu Deus, isso está comum. Tá... Não é que tá comum, tá assim, tá um pouco assustador. Agora é igual o jogo do tigrinho, sabe? Pegou um troço assim. Chegou numa proporção. Porra, que assustador, né, cara? Por isso que estão controlando agora o uso. Tentando, pelo menos. Eu já tenho minhas ressalvas em relação à Anvisa, né? Às vezes, assim, nos nivela por baixo em relação à arbitrariedade e cerceamento prescritivo, né? Entendi. Que eu os critico por isso, mas, de fato... Essa foi uma acertada deles. Dificulta a nossa vida. É que muito mais, às vezes, dificulta do que facilita, né? Isso quer dizer. Né? Não, enfim, o papo da Anvisa é outro papo lá, né? Mas só para entender quando você colocou essa objeção, né? É só nesse sentido, né? Para facilitar, eventualmente, aquele paciente que você precisa que ele tome as medicações. Né? Acho que é nesse sentido que você está querendo dizer. Que o zolpidem a gente viu assim, que ele pode ser muito mais potencial de abuso do que um próprio benzodiazepínico antigo, como o Rivotril, por exemplo. E realmente, acabou sendo para muita gente. Abuso. Então, essa é uma das pessoas que internam que precisa também. Internar. Mas, assim, a cocaína no Brasil, realmente acho que é o que mais interna de tudo. E é uma... E, cara, daí você fala assim, mas por que tem que internar esse cara, né? Você não tem tecnologia para segurar esquizofrenia e tudo mais? Porque esse cara, com todo respeito e carinho, às vezes ele precisa ficar mesmo preso. Ele precisa sair da realidade dele, ele tem que sair do contexto do meio, dele. Né? Ele tem que fazer um reboot mesmo. Ele tem que virar uma chave. E ele só vai sair mesmo se ele virar essa chave. Nenhum remédio vai fazer ele parar. Você sabe, Bruno, quando eu estava ainda no curso, a gente ia nas clínicas, né? Porque, assim, eventualmente são clínicas particulares, né? Que faziam as internações e aquilo que você falou. A maioria era drogadicto mesmo, né? E lá tinha alguns períodos que a gente fazia acompanhamento, aí que eu fazia a gente acompanhava nas reuniões como se fosse entre eles, né? Tem um nome específico para as reuniões, como se fosse terapia de grupo, vamos dizer desse jeito, e a gente conversando ali. Dos dependentes químicos? Dos dependentes. NA, né? Narcóticos, não sei. Mas assim, era naquele momento da internação, né? Tá. Entendeu? Então, assim, e foi uma coisa muito interessante porque a gente só acompanhava escutando, né? E depois, lógico,
saía daquele ambiente, o professor, que era no caso o psiquiatra que estava lidando, a gente conversava as coisas separadas que fosse pertinente ou interessante aquele processo. Mas eu lembro muito bem assim que tinha uma moça naquela época que ela estava internada por drogadicção, tinha já passado pelo período de desintoxicação, estava melhor até, prestes a sair de lá. Só que o contexto social dela, assim, muito difícil. E eu comecei a imaginar isso, porque ela era... ela morava do lado do cara que fornecia a droga para ela, que por acaso era o namorado dela. Ah, tá. E daí você faz todo um tratamento para desintoxicação, uma internação que nesse caso era particular, porque era uma clínica privada, né? Sim. E, cara, ela ia sair de lá e eu comecei a pensar, meu Deus do céu, como é que vai ser essa mulher colocando ela no mesmo contexto e na mesma circunstância? Isso daí é uma questão de discussão governamental, eu acho, assim, até porque se você colocar isso nos gastos para com a saúde, você imagina que você vai deixar um cara... Digamos que esse cara estivesse... É difícil hoje estar em nome do SUS. Ah, difícil. Embora esteja, porque hoje em dia esses caras estão nas fazendas de terapêuticas, né? Nas comunidades, a gente chama de CT, comunidades terapêuticas. Normalmente provém de grupos religiosos, filantrópicos. Entendi. Que funcionam pra caramba. Entendi. Sabe? Mas enfim. Substitui um pouco. Mas agora você imagina esse cara que tá lá, que não tá produtivo, que tá comendo e tudo mais. Você tem que pensar nisso também. Né? Ele fica 9 meses lá. Você imagina que, querendo ou não é que eu gasto, mas o investimento que foi feito para esse cara. Sim. Ele sai no segundo dia, pum, cai. Poxa, né, cara? 9 meses. Daí você fala, não, meu filho, vamos lá de novo e tal. Tem que mais tanto tempo. Né? Então você vê que como é que isso, até por números, até por dinheiro mesmo, querendo ou não, né? A gente vive num mundo em que, né, às vezes é dinheiro o negócio também. Você vê assim, o gasto público que é isso. Existem alguns números americanos em relação a internamentos psiquiátricos no geral que gira na casa de bilhões, né? Faz parte do PIB do país. Né? Então, assim, o gasto que é... Outra questão né, que não, também é muito abrangente, mas, por exemplo, legalização da maconha ou de outras drogas. Certo. Querendo ou não, nesses países, por exemplo, se eu não me engano, na Califórnia ou Nevada, aumentou-se em 3.000% o internamento psiquiátrico, não por maconha, de fato, mas por transtorno psicótico. Esquizofrenia induzida por droga. O cara já tinha um substrato. Todos os caras que fumam baseado lá, a maioria não vai dar nada, vai ficar só lesado, enfim, tá. Mas um ali na roleta russa vai psicotizar. E é idiosincrásico. Você não Numa sabe bola só já deu. Numa hora vai desencadear. E pronto, deu pronto. O cara desenvolve um transtorno clássico, né, padrão mesmo, psicótico mesmo, com tudo que tem direito, com paranoia, com agitação, saiu. E olha o gasto. E não pode não voltar nunca mais. Como diz o professor Requião lá de Curitiba, de psiquiatria, o Requião era o professor de psiquiatria lá se eu não me engano, da Nossa Senhora da Luz, no tempo da faculdade. Ele falava, a gente sabe para onde esses caras todos vão, a gente só não sabe se volta. Se volta para o lugar. Ou seja, desagregou e desagregou. Desagregou, né? E daí você vê, hoje é o último paciente, agora, antes de vir aqui, é esse, um quadro de transtorno psicótico, seguido depois por características muito mais bipolares, que o precursor de tudo foi um baseado. Foi o tiro. E esse cara insiste. Eu falei, cara, olha... Não, pra você, acabou, filho. Não pode. Mas a democracia é essa, o outro pode. Meus amigos, é minha realidade, Bruno. Meus amigos. Pois é, me desculpa. Todos eles podem, mas você não pode, cara. Você deu uma de mãe pra ele. Você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo, rapaz. Você não é todo mundo. Né? Mas assim, é difícil Sim, guardadas as devidas proporções. É isso que você tem que falar pro cara, velho. O cara não é todo mundo mesmo. Interessante. Ou seja, a droga ainda é um grande problema. E sempre vai ser. Psiquiátrico é um dos grandes problemas. É um dos grandes crescentes problemas, inclusive, porque a gente vive numa sociedade dopaminérgica. Sim. Né? Então, quer dizer assim, o que nos dá recompensa nesse batidão do dia a dia? Comer, que é a coisa mais fácil. Prazeres. Os gordinhos. Sexo, que às vezes pode ser difícil. Compras,
que não, Que às vezes não cabe não na é muito realidade, fácil. mas muita gente se estrepa. E a droga, que é a coisa mais dopaminérgica que existe no mundo. Pra você ter uma ideia, existe um gráfico para crack, que é assim, ó, um chocolate suíço é o número 4. Um orgasmo sexual é o número 9. Certo. E a pira do crack é 400. Você tá brincando. Nothing else matters. Então pode, de repente, com essa característica, com pouco uso, o cara já ficar extremamente dependente. Acabou. Há quem diga que já é da primeira. Olha o tamanho do perigo. É muito. Então, quer dizer, o cara conhece uma realidade completamente deturpada. E alguns deles entendem que aquela é a verdadeira realidade. Não, a gente vive numa bolha, numa matrix. Aí começa uma psicose, né? Em cima... Principalmente a psicose advinda da maconha e do LSD. Em que os caras começam a ter uma teoria assim, da conspiração, que nós vivemos numa bolha, numa matrix, tudo mais, que aqui não é real, ou que aqui é uma prisão, é uma amarra, e que quando entra em contato com essa substância, aí sim você consegue ver todo... Você tem a visão, a realidade, você tomou a pílula azul. Isso. Você, né, daí como é que você... Né, negociar ali... Não é que vai negociar, mas... O cara também precisa entender que ele precisa de um tratamento ali. E o cara está insistente. Não, você não está entendendo, doutor. Eu sei a existência, não sei das quantas. Meu amigo, mas é que isso que você está falando também tem a ver com a tua desconfiança da fidelidade com a tua esposa, que também você chutou teu cachorro esses dias porque você achou que ele era um monstro. E também você não está brincando com seu filho, que você sempre brincou, e você já faltou no trabalho e tudo mais. Você não entendeu que você está disfuncional? Perdendo a sociabilidade, perdendo prejuízo no emprego. E você está insistindo num troço cósmico. Ou seja... Você tem boleto para pagar, meu filho? Onde você está? Né? Você tem a realidade, está lá, teus 2 filhos, tua esposa. Mas isso não é na real. Isso é realíssimo. Essa que é a real. Essa que é a realidade. Cara, volta. Eu sei que você gostou, mas não é compatível com a tua vida. Certo. Poxa, Bruno, diferente. Difícil isso, hein? Difícil. Ou seja, gostei aqui de entender algumas nuances aí daquilo que você colocou hoje aqui. Aprendi bastante coisa, cara. Aprendi bastante coisa. Yeah.